Eu cresci em lar cristão, né? Então, eu sempre conheci Jesus. Só que assim, a gente sempre ouve muito falar em Jesus. Jesus faz, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Só que como eu cresci em lar cristão, eu não tinha passado por nenhuma experiência ao ponto de dizer assim, bah, Jesus me curou, Jesus me transformou, Jesus fez algo diferente na minha vida, entendeu? Porque eu nasci em berço cristão, então não tive essas fases, entendeu? Só que com o passar do tempo, eu era muito tímida, demais na escola, em tudo, assim. E esse foi um processo também, começou acho que na timidez, assim, sabe? Um processo de Deus em mim, porque eu era muito tímida. E aí tive problema de paternidade também. Então isso veio gerando futuramente quando eu entrei na depressão. Então a depressão ela é excesso de passado e a ansiedade é de futuro. Então eu tive tudo isso, sabe? Então em relação à timidez, Deus foi me curando. O processo foi bem longo, na verdade. Eu foi toda a minha infância sendo tímida até meus 18, 19 anos ali, nessa idade pra frente eu comecei a mudar, sabe? A ser mais extrovertida, a ser quem eu sou hoje, mais comunicativa, de conseguir falar. E esse foi uma das coisas que Deus mudou em mim, só que assim, foi tão natural que eu comecei a perceber há poucos anos agora, sabe? E aí eu tive um tempo atrás também, na adolescência, problema com paternidade. Que hoje a gente não tem contato com meu pai, enfim. Só que isso era uma coisa que me machucava, mas eu não tinha esse entendimento, sabe? E há mais ou menos uns 5 anos eu comecei a entender a paternidade de Deus. Só que eu também não tinha percebido que eu estava entendendo a paternidade de Deus. Mas eu recebi uma palavra que, há 1 ano atrás, de um profeta que foi lá na igreja, o Max, que quando ele começou a falar, eu comecei a entender, cara, é verdade. Porque ele entregou pra mim falando que há 4 anos eu comecei a entender a paternidade de Deus. E ele começou a falar pra mim que muitas vezes um abraço do pai, no caso paterno, não chegou. Mas quando eu cantava, o pai, eu abraçava. Então, tipo, aquilo ali pra mim foi algo assim que aí eu comecei a recordar tudo que eu passei. E em 2021, eu tive ansiedade e depressão no nível bem profundo, assim, sabe? E eu me isolei muito, me isolei de todo mundo, me isolava no quarto, eu não conversava com ninguém. Eu comecei a trabalhar em home office, então foi muito pior, porque eu me afundei muito mais na depressão e na ansiedade. Porque eu ficava sozinha, minha mãe trabalhava, meu irmão também, e eu ficava sozinha o dia inteiro. Eu quase não comia. Tipo assim, meu rosto, nossa, assim, a minha imunidade baixou tanto que meu rosto, assim, empipocou de espinhas, de acne, que eu fiquei muito irreconhecível. O que eu não tive na adolescência, eu tive depois de adulta, sabe? E aí, quando eu entendi e eu percebi que eu tava com ansiedade e depressão, que foi quando eu comecei a me isolar de todo mundo, começou mais na pandemia. Que eu acho que muita gente entrou em depressão na pandemia, né? Mas veio começando na pandemia, porque na igreja que eu era, tinha que botar nome na lista para ir nos cultos. E sempre quando eu chegava para botar o nome na lista, já não tinha mais lugar. Já tinha acabado o número de pessoas. Então, e todas as vezes eu tentando botar o nome na lista e já tinha encerrado. Então eu comecei a não conseguia ir nos cultos. E eu ficava em casa, ficava muito em casa, isolada. E eu comecei a entender que eu precisava buscar em Deus a cura para a ansiedade e depressão, que era o que eu estava passando. E aí foi quando eu acredito que Deus me deu um start, sabe? Me deu uma sacudida assim, tipo, tu tá doente, tu precisa de ajuda. Só que eu não queria pedir ajuda para pessoas, sabe? Eu não queria pedir ajuda para minha mãe, eu não queria pedir ajuda para ninguém, porque eu cresci na igreja, então eu tinha um entendimento que, cara, Deus cura, então Deus vai me curar. Eu fiquei com aquela convicção de que Deus ia me curar, sabe? E aí eu comecei a ter esse entendimento disso. Eu cresci na igreja, não era cristão, todo mundo falando que Deus é cura. Eu já vi, eu cresci vendo pessoas paralíticas andar. Eu cresci vendo pessoas doentes serem curadas, mas eu nunca tinha passado por esse processo.
E quando eu estava muito afundada nisso, eu comecei a ter entendimento de que o que eu estava passando não era só psicológico e não era só mental, mas também era espiritual. E as duas coisas para mim estavam andando junto, sabe? Então eu comecei a fazer um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus em 2021 e comecei a orar sobre isso, pedindo para Deus, pedindo para Jesus, Deus, eu preciso de cura. E eu botava assim em oração, só que a minha oração era muito agressiva com Deus, sabe? Porque, cara, quando eu ficava sozinha em casa, quando a minha mãe saía para trabalhar, a primeira coisa que eu fazia, eu levantava, eu sentava na cama, eu pegava um travesseiro, botava no rosto assim, e gritava, Deus, cara, eu gritava muito, desesperadora, assim, sabe? Eu gritava e dizia, Deus, eu não quero ficar doente, eu não mereço isso. E eu dizia para Deus, Deus, tu é Deus de cura, tu é Deus de cura, e eu não aceito ter ansiedade e depressão. Cara, eu colocava isso pra Deus assim, que Deus, eu não aceito. Eu não aceito ser doente, eu não aceito ficar doente. Eu não aceito ficar com esse problema. E se tu é Deus de cura, eu sei que tu vai me curar. Eu não quero tomar medicamento, eu não quero ficar dependente de remédios. E graças a Deus eu nunca precisei tomar remédio pra depressão e pra ansiedade. E quando eu comecei a orar, cara, eu não pensava em casamento, eu não pensava em casar, eu não pensava em ter a vida que eu tenho hoje, sabe? Porque, não sei se tu conhece alguém que tem ansiedade e depressão. Quando uma pessoa tem ansiedade e depressão, ela se isola do mundo e ela fica no mundinho dela. E qualquer pessoa que chega perto, ela tenta afastar de todas as formas possíveis. E eu fiz muito tempo isso durante esse período, com a minha própria família que morava dentro de casa, sabe? Com a minha mãe, com o meu irmão. E eu me isolava, não falava com ninguém, ficava sozinha. E eu senti como se fosse um sacode de Deus, assim, que eu precisava orar, sabe? Que eu precisava buscar pela minha cura. E quando eu comecei a fazer isso, eu lembro que no meu antigo quarto tinha um roupeiro e a parede. Tinha um espacinho entre o roupeiro e a parede. E eu coloquei um cobertorzinho no chão, porque durante o ano tem inverno, né? Então, durante todo aquele ano ali, e pra eu não sentar no frio, eu sentava no cantinho, assim, bem apertadinho mesmo, assim, sabe? E ficava encolhidinha, pegava a Bíblia e lia a Bíblia e orava. Só que, cara, eu orava muito baixinho, porque eu não queria acordar minha mãe. Porque eu não queria que minha mãe ouvisse eu chorando na madrugada. E quando eu não conseguia chorar baixinho, porque às vezes a gente começa a soluçar, né? Eu levantava do quarto, do cantinho, ia pro banheiro, que era do outro lado da casa. E ficava a noite inteira chorando e orando e orando. E aí não podia gritar, né? E aí eu falava, Deus, eu preciso de cura, Deus, eu preciso de cura. E eu, cara, assim, foi um período, assim, que eu mais orei na minha vida. Porque eu dormia de 2 a 3 horas por noite, assim, eu não conseguia dormir. Eu tinha muita insônia. E não comia, não... A minha saúde, assim, foi o ano que eu mais fui pro hospital também. Que eu fiquei muito doente, minha imunidade baixou. Foi o ano que eu mais fui pro hospital, que eu mais tive que tomar medicação na veia de injeção, né, coisa assim, pra minha imunidade, pra eu melhorar. Gripe, garganta, tudo. Mas pra isso eu tomei remédio. Pra isso eu como é que eu vou dizer assim, eu permiti ser medicada, mas eu não quis ser medicada pra ansiedade e depressão, sabe? Eu não quis. E aí, porque eu queria que Deus ia me curar disso. E aí, eu continuei orando, sabe? E em 2021, ali eu fiz um propósito com Deus de 1 ano de oração, pra Deus me curar. Só que todo dia eu orava a mesma coisa. E, claro, eu orava mais, eu orei muito pra Deus me curar do meu passado. E durante essas orações, foi muito louco, porque no período, nos momentos de orações, Deus me trazia nomes de pessoas da minha infância. Tipo assim, colegas da escola que me excluíam, e eu orando, eu citava o nome dessas pessoas nas orações, e eu falava pra Deus, Deus me cura e tal pessoa fez tal coisa pra mim. Eu mesma tinha um alerta, mas eu nem lembrava daquilo, entendeu? E aí Deus foi me trazendo o nome de pessoas, assim, foi me tratando. Tipo assim, no secreto, entendeu? No secreto. Sozinha, eu não falei pra ninguém.
E nesse mesmo período, a minha mãe teve um sonho, isso ela me contou depois. Ela teve um sonho que, que ela me viu no fundo de um poço, no fundo de um poço, e eu levantava a mão assim pra ela, assim, e ela lá em cima do poço, assim, estendendo a mão. Tipo, minha filha, estende a mão pra mim, que que eu quero te ajudar. E eu tentava e ela tentava e a gente não conseguia se alcançar. E aí, e ela disse que nesse período ela orou muito por mim, sem eu saber, sem eu saber. E nesse período também, que a minha mãe estava orando, que eu não sabia, eu, além de orar pela minha cura, pela ansiedade, depressão e tal, eu comecei a orar para Deus pelo meu futuro. Eu orei pelo meu passado, pelo meu presente, o que eu estava vivendo, e comecei a orar para Deus pelo meu futuro. E falava para Deus, Deus, se o Senhor tem um plano de família comigo, se o Senhor tem um plano de família comigo, eu quero que as coisas comecem a ser diferentes. Eu quero que o próximo ano seja um ano diferente. Eu quero que as coisas mudem, eu quero que as coisas sejam diferentes para mim. E a próxima pessoa que entrar no relacionamento, que essa pessoa me leve até o altar. Cara, em 2022, que foi quando fechou o ano do meu propósito com Deus de um ano de oração, foi quando eu percebi que eu levantei, eu não estava mais com aquelas crises de ansiedade, de depressão, não chorava mais a noite toda, não tinha mais crises, sabe, de ficar a noite toda acordada, de ter insônia. Em 2022 também, eu comecei a namorar com o Gabriel. E 2023, a gente casou, e esse ano a gente fez um ano de casados. Então, assim, Deus pra mim, Jesus, ele é cura e transformação, sabe? Porque ele fez isso na minha vida, então eu creio que se ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Mudar, transformar, curar e realizar até os desejos e sonhos que a gente nem imagina que a gente quer que aconteça. Ele faz acontecer e faz muito melhor do que a gente pensa, sabe? Cura e transformação. E, e, a, e além disso, ele é amor, porque se não fosse o amor dele, eu não teria passado pelo que eu passei e ter sido transformada e curada, sabe? E agora eu sei que o que ele é pra mim, ele é a primeira coisa, sabe, do meu dia. Ele é a primeira coisa que eu penso e às vezes eu falo pro Gabriel assim, amor, eu te amo. Tu é tudo pra mim, depois de Jesus.